Olá pessoal, aqui é o Zaitun. Esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal no YouTube, né? Eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Então, estamos começando aqui com conteúdo e hoje eu quero começar aí, né, comentando essa treta que teve aí do Nando Moura com o engenheiro Léo, que aconteceu aí no nesse feriado de Corpus Christi, né? Enquanto a gente estava na procissão, os evangélicos estavam na marcha para Jesus, o engenheiro Léo resolveu encontrar o Nando Moura em Águas de Lindóia para lhe desferir tapas, né? Mas a história é o seguinte, né? O que aconteceu foi que o Nando Moura encontrou esse engenheiro Léo e, segundo ele, ao encontrar o Léo, ele disse, o engenheiro Léo falou, você sabe quem eu sou? E aí o Nando Moura falou, sei, você é o engenheiro Léo, o abortista filho da... E aí, depois disso, o engenheiro Léo desferiu dois tapas no Nando Moura. Aparentemente, como se viu nas imagens, ele não revidou, mas seguiu aí, né? Ele chamando o engenheiro Léo de abortista filho da... E por que que isso acontece? Bom, por que que o Nando Moura chamou o engenheiro Léo de abortista? Bom, por um vídeo que ele teve nessas entrevistas de podcast. Olha, o engenheiro Léo, ele tem uma inteligência negativa, né? Ele consegue aí perder em debates de bolsonaristas, ele consegue perder em debates para socialistas, comunistas, porque é um sujeito, né? É um mero paralapatão, né? E aí, ele, numa dessas entrevistas bizarras, ele disse que é a favor de interrupção da gravidez. Olha, ele não usou a palavra aborto porque é uma palavra forte, né? Ele usou interrupção da gravidez em casos de síndrome de Down e de anencefalia, se eu não me engano, por uma questão de que os pais eles perderiam produtividade, né? E os filhos seriam improdutivos, seriam pessoas que não iam agregar nada para o mundo. É isso daí, né? Ou seja, para ele, assim como para todos os liberais e socialistas, a vida humana não vale nada, o que vale mesmo é quanto que você consegue gerar numa planilha de Excel. Ou seja, quanto que você gera economicamente, quanto que você gera em produtividade. A vida humana, dane-se. E assim, é mais ou menos o que o MBL pensa, né? A gente tá vendo aí nessas últimas pesquisas, né, em especial a pesquisa da Atlas, que é uma pesquisa um tanto complicada, né? Que coloca o Renan Santos tanto com 6%, 7% em isenções de votos e com mais de 30% entre os jovens, né? Com um discurso que emula o bolsonarismo de 2017 e 2018, né? Vou acabar com o crime organizado, aquelas bravatas, né? Construir um presídio. Agora eles falaram que vai construir um presídio gigantesco no Ceará, o maior presídio do Brasil. Primeiro, no ano passado, começou com aquele papo de Secotins, né? De um presídio no Tocantins. Agora o presídio é no Ceará. Né? Ou seja, ele quer imitar ali o Bukele. E aí, é engraçado que ele quer imitar o Bukele com pitadas de Milley. O Renan já disse ali, né? Que é o Milley brasileiro. Só que não, ele emula um discurso nacionalista, né? De, eu sou a favor do SUS, é contra a privatização da Petrobras, ele quer implementar inteligência artificial no SUS. Isso mesmo, né? Enfim, é um movimento que, muito provavelmente, né, a menos que uma desgraça gigantesca aconteça, não vai chegar ao segundo turno, mas vai repassar um monte de ideia porcaria da pior espécie. E eu só tô falando de Engenheiro Léo e de Renan Santos, né? O MBL é um saco de gato. Tem de tudo lá dentro, literalmente tudo. É um movimento que é, se abriu tanto que não tem identidade alguma, né? E é composto por um bando de bravateiros que só querem chamar atenção, ganhar likes e seguidores nas redes sociais. É basicamente isso que é um movimento. Não tem nada de substancial. Eles têm lá o tal da vaca amarela lá, aquele livro que fala lá. Um monte de ideia, olha. A vaca amarela lá que eles escreveram, com todas as ideias que estão ali, cara, o Ciro Gomes, ele tem um livro muito melhor, por exemplo. E não vou nem contar de Enéas Carneiro, de outras figuras do nacionalismo brasileiro, que tem conteúdos muito mais relevantes do que o Movimento Brasil Livre, que é nada mais nada menos do que um sucessor das políticas e dos políticos neoliberais que temos hoje, né? A gente tá vendo aí, cara. O neoliberalismo
está mostrando uma fraqueza inimaginável. Não está funcionando, nunca funcionou, na verdade, né? O neoliberalismo é um destruidor de classes médias, é um destruidor de empregos qualificados, né? Enquanto você vê o Brasil com uma taxa de desemprego de 5%, o governo fazendo festa, aí você olha nos empregos mais detalhadamente, os empregos que tem pagam até um salário mínimo e meio. Os empregos que pagam mais de 3 salários mínimos estão absolutamente desaparecendo da sociedade brasileira. E você vê até em matérias recentes aí do G1, de uma moça que acabou por não ser contratada e rechaçada por empresas por ser qualificada demais, inclusive com viagem ao exterior, enfim. O Brasil é um exterminador de sonhos de pessoas que querem ascender na vida, né? O neoliberalismo é exatamente isso, né? Traz essa ideia de que não, você, com um mercado aberto, com a liberdade de circulação de dinheiro, com a concorrência, você vai ter ali. Cara, a experiência que nós tivemos aqui é uma experiência simplesmente desastrosa. Uma experiência simplesmente destruidora. E o MBL é uma continuação, é uma sucessão desse modelo. Ou seja, que quer pegar NRX, que quer pegar Palantir, que quer pegar essas big techs malucas, esquizofrênicas, para colocar aqui no Brasil esses ideários inimaginavelmente absurdos que não tem nenhuma identidade com o Brasil, nenhuma conexão. E o resultado disso, bom, vai ser um desastre, né? Bom, eles têm 6% dos votos, de acordo com algumas pesquisas, não todas, algumas eles colocam algumas pesquisas como do Datafolha, do Ibope, etc. Do Ibope não, do instituto que veio depois do Ibope, eu não me lembro bem o nome. Mas colocam ele com 3% atrás do Zema, atrás do Caiado. Mas é um candidato que está aí com muita popularidade entre os jovens, porque o jovem gosta de bravata, gosta de groselha, e o Renan Santos está entregando muita groselha, né? Está entregando groselha, góticas, feministas, né? E aí, depois que elas saíram, né, as coitadas começaram a ser atacadas. Enfim, é basicamente isso que é esse movimento. A gente precisa ter cuidado, porque neste momento eles estão com 3, 6%, enfim. Mas no futuro eles estão sendo preparados, né? Você vê que uma parte da Faria Lima já está acreditando neles. Você vê aí que a mídia está começando a atacar, tá chamando de extrema direita. E assim, aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, quando a mídia ocidental começa a chamar alguém de extrema direita, ela tá muito mais promovendo do que propriamente criticando, né? Porque extrema direita virou um termo tão, meu Deus do céu, é assim, como diz o Olavo de Carvalho, né? Se você não quer, o fulano que não quer dar o cu já é considerado fascista. Então é basicamente é assim que a mídia classifica quem é direita, quem é esquerda, né? Só existe esquerda e extrema direita. Não, não existe um meio termo, não existe centro, não existe centro-direita, não existe direita. Para a imprensa brasileira, para toda a imprensa, classe intelectual, classe artística, enfim, para toda essa galera, existe uma esquerda democrática e quem não é da esquerda é fascista. Ou seja, é uma galera que mais atrapalha o debate público do que ajuda e acaba promovendo movimentos de merda como o do MBL. Então é basicamente isso. Esse é o meu primeiro vídeo de muitos. Dá um like aí, né? Dá um like aí, porque o meu canal tá começando agora, né? Então, preciso aí do apoio de vocês. E comenta aí, né? Que é o meu primeiro vídeo. Provavelmente eu falei algumas besteiras, cometi algumas imprecisões. Então, pode me ajudar aí com os comentários, beleza? Tchau!